Ao aprofundarmos a compreensão do id, do ego e do superego, é indispensável situar essa formulação no interior do desenvolvimento metapsicológico freudiano, especialmente a partir de O Eu e o Id, 1923, onde a segunda tópica é sistematizada como resposta às insuficiências do modelo exclusivamente topográfico apresentado em A Interpretação dos Sonhos, 1900. A distinção estrutural não elimina a primeira tópica, mas a reorganiza à luz da teoria pulsional e da clínica. O id é descrito como reservatório pulsional, inteiramente inconsciente, regido pelo princípio do prazer. Essa concepção retoma diretamente os desenvolvimentos de 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905, e de pulsões e seus destinos, 1915, onde Freud define a pulsão como representante psíquico de uma exigência somática, dotada de pressão constante. No id, as pulsões operam segundo o processo primário, conforme descrito em O Inconsciente, 1915. Deslocamento, condensação, ausência de negação, indiferença à realidade externa. Quando se afirma que o id busca satisfação imediata e não reconhece limites morais ou lógicos, está se retomando essas propriedades fundamentais do inconsciente dinâmico. Em Além do Princípio do Prazer, 1920, Freud introduz a dualidade entre pulsões de vida e pulsões de morte, complexificando o campo do id. A presença simultânea dessas forças explica a ambivalência que atravessa o psiquismo. A satisfação não se orienta apenas pela conservação e pela ligação. Há também uma tendência à repetição e à descarga que pode assumir caráter autodestrutivo. Assim, o id não é apenas o lugar do desejo vital, mas também da agressividade e da tendência à redução absoluta de tensão. O ego, segundo o eu e o id, constitui-se como parte do id modificada pela influência do mundo externo. Essa afirmação encontra eco no Compêndio de Psicanálise, 1938-1940, onde Freud reafirma que o ego é uma organização diferenciada que emerge do contato com a realidade. Diferentemente do id, o ego opera segundo o princípio da realidade, adiando a satisfação e avaliando consequências. Contudo, o ego não é puramente consciente. Ele possui extensas porções inconscientes, o que demonstra que a divisão estrutural não coincide integralmente com a divisão entre consciente e inconsciente estabelecida na primeira tópica. A função mediadora do ego torna-se particularmente evidente em Inibição, Sintoma e Angústia, 1926, quando Freud reformula a teoria da angústia. A angústia passa a ser compreendida como sinal produzido pelo ego diante de uma situação de perigo. Esse perigo pode provir do mundo externo, das exigências do id ou das severidades do superego. A angústia não é simplesmente descarga pulsional, ela é sinal que convoca o ego a mobilizar defesas. Assim, mecanismos como o recalque, cuja formulação metapsicológica aparece em O Recalque, 1915, são operações do ego destinadas a lidar com exigências pulsionais incompatíveis com a realidade ou com o ideal internalizado. O superego, por sua vez, é descrito em O Eu e o Id como herdeiro do complexo de Édipo. A teoria do Édipo, esboçada em A Interpretação dos Sonhos e desenvolvida ao longo da obra freudiana, culmina na compreensão de que as identificações com as figuras parentais estruturam uma instância normativa interna. A identificação, conceito elaborado com rigor em Psicologia das Massas e Análise do Eu, 1921, explica como o sujeito incorpora modelos, ideais e proibições. O superego não é apenas consciência moral, ele pode assumir caráter severo e punitivo, intensificando o sentimento de culpa. Em O Mal-Estar na Cultura, 1930, Freud amplia essa concepção ao demonstrar que o superego individual articula-se às exigências civilizatórias. A cultura impõe renúncia pulsional, e essa renúncia é internalizada sob a forma de ideal e de culpa. Assim, o conflito entre id, ego e superego não é apenas intrapsíquico, ele reflete também a tensão entre desejo e civilização.
Quando se utiliza a imagem da criança que exige satisfação imediata para ilustrar o id, essa metáfora encontra fundamento na descrição freudiana do funcionamento primário, mas não deve obscurecer a complexidade estrutural do aparelho psíquico. O id não é simplesmente imaturidade, é instância estrutural que permanece ativa ao longo de toda a vida. O ego não é mero controlador consciente, é organização que tenta conciliar exigências inconciliáveis. O superego não é apenas moralidade consciente, é instância em grande parte inconsciente, capaz de gerar culpa mesmo na ausência de ato. A compreensão da segunda tópica exige, portanto, a integração orgânica dos textos técnicos e metapsicológicos que a sustentam. Da teoria das pulsões à reformulação da angústia, da identificação à análise do narcisismo em Introdução ao Narcisismo, 1914, Freud constrói um modelo estrutural no qual o conflito é constitutivo. A vida psíquica não é harmônica, ela é campo de forças em permanente tensão. Estudar id, ego e superego é reconhecer que o sujeito é atravessado por exigências pulsionais, por ideais internalizados e pelas condições da realidade. O ego, situado entre essas instâncias, nunca alcança domínio absoluto. Ele negocia, recalca, adia, sublima. A clínica psicanalítica apoia-se nessa arquitetura conceitual para escutar o conflito e interpretar suas formações. Compreender isso é fundamental para que, nos próximos encontros, possamos aprofundar o papel do ego na mediação dessas forças e a função do superego. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.